Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Atlético Paranaense pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E mais um recado aí antes da gente começar, eu tenho recebido bastante feedback positivo dos vídeos, mas mesmo assim um número baixo de likes e de inscritos. Então, se vocês puderem me deixar um feedback aí sobre a qualidade dos vídeos, a qualidade das análises, se o som tá ruim, se tem coisa mal explicada e tal, isso me ajuda aí a melhorar cada vez mais. Então agora vamos para as análises. Considerando aí as últimas 10 rodadas, o Corinthians fez 6 jogos em casa. Muitos empates aqui contra Goiás, Palmeiras, Flamengo, América e Santos, e uma vitória sobre o Botafogo, 44% de aproveitamento para o Corinthians. Já o Atlético Paranaense nas últimas 10 rodadas fez 4 jogos fora de casa, vitórias sobre Flamengo e Grêmio, derrota para o Coritiba e empate contra o Botafogo, 58% de aproveitamento para o Atlético. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas dessas partidas. Então, em termos de posse de bola, em média, o Corinthians teve 58% de posse de bola, um número mediano para um mandante, e o Atlético Paranaense 49% de posse de bola em média, um número mediano para um visitante. Olhando aqui para alguns aspectos de construção de jogadas, a gente vai olhar para passes decisivos e para a expectativa de assistências. Passes decisivos são assistências para chute, ou seja, um passe que permite um chute a gol, e pré-assistências, que é um passe que permite uma assistência para gol. Então, nesse quesito aí, a gente vê o Corinthians com 12,5 passes decisivos em média para o jogo e os seus adversários 10,7, então um número mediano para o Corinthians, considerando que era o mandante. Pelo lado do Atlético Paranaense, 7,8 passes decisivos em média para os adversários e 9,8 para o Atlético, um número mediano também para o Atlético, considerando que era o visitante. E a expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes em colocarem seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, não precisa marcar, o jogador que recebe a bola não precisa marcar gol nem finalizar, na verdade. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Então, pelo lado do Corinthians, a gente vê um equilíbrio, 0,84 em média para o Corinthians e 0,83 em média para os adversários, um número de médio para baixo para o Corinthians. Pelo lado do Atlético, em média os adversários com 0,92 de expectativa de assistências e o Atlético com 0,87, um número aqui de médio para alto, considerando que o Atlético era o visitante nessas partidas. Então a gente vê números aqui equilibrados, né? Pelo lado do Corinthians não tem nenhuma estatística com uma grande discrepância em relação aos seus adversários, pelo lado do Atlético Paranaense também não. E agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas relacionadas a finalizações. Então o Corinthians em média tem dado 16,2 chutes a gol por jogo e os seus adversários 14,5. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols de uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela cria, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender essas finalizações. Então, pelo lado do Corinthians, a gente tem aqui uma expectativa de 1,08 gols por jogo e dos seus adversários 0,99 em média. Então, a gente vê aí um equilíbrio nessa estatística. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número do Corinthians sobe para 1,29 em média e dos adversários fica aqui estacionado no 0,99. E em termos de gols efetivamente marcados, a gente vai ver que o Corinthians marcou em média 0,83 gols e os seus adversários 0,67. Então a gente vê, num certo sentido, aqui o Corinthians superando os seus adversários em todos os quesitos aqui, mas nenhum número muito expressivo. O Corinthians aí com um número baixo, de médio para baixo em todas as estatísticas, desde finalizações até número de gols marcados. A gente vai ver aqui que todos os jogos do Corinthians com no máximo um gol para cada equipe. Pelo lado do Atlético, em termos de finalizações, 10,2 para os adversários em média, 14 para o Atlético. Em termos de expectativa de gols, 0,9 para os adversários, 1,32 em média para o Atlético. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número praticamente igual para os adversários, 0,89, mas para o Atlético sobe bastante para 1,92. E em termos de gols efetivamente marcados,
os adversários marcaram em média 1 gol por jogo e o Atlético Paranaense 1,5. Então a gente vê o Atlético superando seus adversários em todas essas estatísticas, com números aí de médio para altos, todos com 4 estrelas. E para finalizar nossa análise, eu trago aí palpites de resultado para essa partida, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, a gente basicamente quer aqui tentar projetar um placar com base no desempenho recente das equipes nessas partidas. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Corinthians e Atlético Paranaense, considerando a expectativa de gols que esses dois times conseguiram produzir nessas últimas partidas e que deixaram seus adversários produzir também, e no segundo momento a mesma análise, só que considerando a expectativa de gols pós-chute. Então, olhando para a expectativa de gols, a gente vê um leve favoritismo para o Atlético Paranaense. 31% de chance de vitória para o Corinthians, 29% de chance de empate e 39% de chance de vitória do Atlético Paranaense. Resultados mais frequentes: 1-1 com 14% das ocorrências, 1-0 para o Atlético Paranaense com 13% das ocorrências e 1-0 para o Corinthians com 11% das ocorrências. Quando a gente considera a qualidade das finalizações como critério, aí a gente vai ver um favoritismo um pouco maior para o Atlético Paranaense, 29% de chance de vitória do Corinthians, 26% de chance de empate e 45% de chance de vitória pro Furacão. Então a gente vê aqui empate em 1-1 como resultado mais frequente, depois 1-0 para o Atlético Paranaense e 2-1 para o Atlético Paranaense. São aí os 3 resultados mais frequentes nessa simulação, então a princípio aí um jogo mais favorável para o Atlético. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Corinthians e Atlético Paranaense. Fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!